todo mundo aqui teve problema com as crianças, né? Maiores ou menores. E isso, num primeiro momento, me parece uma dificuldade ou um fardo. Vou até acrescentar mais. As crianças, elas vão desencadear um custo financeiro na nossa vida. Ou não? Oxe, ó, vocês têm que vestir os moleques, os fiote, tem que dar comida, né? Aqui em casa eu tenho 2 bezerros, meu irmão. Eu estou pedindo pro cara parar a vaca aí, eles pegar na ordenhar e mandar ver no leite. Eu não aguento mais comer pra leite esses boi. Os bichos comem que parece 2 boi tatá. É 2... Filho, e cada esticada que eles dão? Perde roupa de uma vez Ah, só. brincadeira. O bom é o seguinte, o Arthur já tá do meu tamanho, eu já tô dando minhas roupas pra ele. Agora o Bruno... Ah, ó, não conta não, hein? O Bruno deixou o crocs dele aqui na porta de casa. Eu tava sem sapato, sem meia, sei lá, que eu tava descalço. Falei, eu vou vestir esse chinelinho. Ó, entrou os 2 pés meus num só. É desse tamanho. Aquilo lá é o pé grande. Deus do céu. Mas enfim, brincadeiras à parte, é necessário dinheiro, não tem jeito. E aí eu posso entender que o contexto dos filhos na minha vida começou a ser um fardo, começou a ser um peso, começou a ir além do que eu esperava. Eu pensava que ter filho era só uma coisinha gostosinha, ué. Era guti-guti, tá tudo bem, mas não é. Porque vem é uma vida. Então aí eu entro num conflito. Peraí, os filhos são dificuldade e fardo ou... Agora vamos para a visão de Deus. Então, primeira deixa é: os filhos são dificuldade ou fardo, ou Gênesis 4, capítulo 1. Então, Gênesis 4, 1. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Na minha tradução. Algumas traduções indicam que ela ganhou um presente de Deus. Então Eva ganhou de Deus um primeiro presente que foi Caim. Olha que interessante. Mas vamos além. Gênesis ainda 33, capítulo 5. Olha só. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então Deus presenteou a Jacó com meninos, com filhos. Olha que bênção. Então a primeira pergunta é: Deus para você, perdão, os filhos para você, eles são dificuldades e fardos ou são presentes de Deus? Pela palavra de Deus, eles são presentes. Eles são presentes, tá? Mas vamos além. Os filhos são fardo ou 127:3 são herança do Senhor. 127 a gente já leu. Então Salomão fala que os filhos são herança do Senhor. Então para você, eles são fardos, são peso ou são presentes, são heranças de Deus? Segunda, hein? Terceira, Lucas 1:42. Bora pro Novo Testamento agora. Lucas 1:42. Os filhos são fardo, são peso ou os filhos? E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aqui então está falando de Jesus, mas bendito é o fruto do ventre de uma mulher. É isso que Deus traz para nós, é bênção de Deus na vida da mulher. Outra, os filhos então, é um comparativo, tá? A gente tá fazendo uma planilha para ver quem ganha. Se eles são dificuldades ou fardo, ou se eles são essas colocações de Deus. Provérbios 17:6. Ó, agora eu abri e deu na cara. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então olha só, os filhos são as nossas coroas.
quando eu envelhecer, então a Gra falava, olha, a resposta que eu quero ter dos meus meninos, dos meus filhos, das minhas crianças é que eles são bênção. Quando nós envelhecermos, os nossos filhos serão a nossa coroa. O brasileiro é interessante, eu não sei se vocês dão valor muito para a coroa, né? Porque é uma coisa fora da nossa cultura. Mas a coroa, se você pegar os países onde existe a monarquia, você vai ver a importância que eles dão para a coroa. É aquilo que vem para coroar aquela pessoa. Pegar um exemplo, né? Jesus Cristo foi crucificado com uma coroa de espinhos. Lógico que a coroa ali veio para machucá-lo pelo que ela era feita, mas a ideia era, olha, você tem uma honra, tá aqui a tua coroa. Então quem tem coroa tem honra. Então olha só, a nossa honra são os nossos filhos. Mais uma palavra de Deus. Mas vamos além. Salmo 139, 13. Os filhos, então, a comparação, hein? Vocês têm que comparar aí se eles são fardo, peso ou se são essas colocações de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, olha só, os filhos, eles não foram formados pela nossa junção carnal. Não é isso. Não é o meu espermatozoide com o óvulo da Alessandra que resultou no Bruno e no Arthur. O Senhor formou os filhos no ventre da mãe. Eles foram formação de Deus. Olha, para as meninas agora, porque os meninos nem sempre têm noção, porque a gente não engravida. Mas as meninas gravidam. Olha só, quando você estava gravidada, você sabia o que está acontecendo aqui dentro de mim, ué? Tem um negocinho crescendo. Mas olha só, você não tinha qualquer condição de dar para aquela criança qualquer sinal de vida, qualquer projeção, qualquer musculatura, nada. Quem estava formando dentro do teu ventre os teus filhos era o Senhor. E é isso que diz Salmo. Então o Senhor foi quem fez, foi quem formou, foi quem desenvolveu os nossos filhos. Então eles são dificuldade ou peso ou são formados? São formados pelo Senhor. E a última, para nós concluirmos, 2 versículos, tá? Que vão falar a mesma coisa. Primeiro, Jeremias. Bora para Jeremias 1. Ops, Jeremias 1. 5. Olha o que ele diz. Antes que eu te formasse no ventre materno... Opa, então peraí, Deus já está falando aqui para Jeremias o seguinte. Amiguinho, fui eu que te fiz no ventre, viu? Mas deixa eu te contar uma coisa. Antes mesmo de te formar no ventre, olha o que ele fala. Eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas olha só, a primeira ideia que me importa. Deus nos conhece antes mesmo de nos formar. Gente, isso é extraordinário. Deus conhece os filhos antes mesmo de colocá-los na madre e da mãe, antes mesmo de começar a formatação. Mas bora lá, outro versículo que fala a mesma coisa, Gálatas 1:5. Olha aqui o que Palúcio fala. Peraí. Não, Gálatas 1:15, desculpa. Olha o que ele fala. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha que interessante, gente. Antes do nascimento, Deus já o tinha separado. Então Deus já o conhecia. Deus já era com ele. Então essas são as configurações de Deus para os filhos. Então as crianças, os filhos nas nossas vidas, eles são peso, são fardo ou são essas colocações do Senhor? Porque o mundo pede para que eu acredite nisso. Olha só que interessante, irmãos. O número de casais que não deseja ter filhos está crescendo cada vez mais. Não quer ter filho.
Até quer casar, mas não quer ter filho. Por quê? Porque o filho atrapalha a nossa liberdade. O filho atrapalha os nossos projetos de viagem. Projeto de comprar casa, carros, filho atrapalha. Então quer ter filho, não. Quer só eu e ela, só curtir. Mas de onde você tirou isso, amigo? Da onde veio essa tua ideia? Se Deus fala justamente o inverso. Deus falou para que eu coabitasse com ela e multiplicasse, enchesse a terra. E Ele me traz todas essas configurações dos filhos. Então da onde eu tirei que eu não deveria ter filhos? Vou te adiantar. Quem pensa assim, infelizmente, está se distanciando da palavra de Deus. Bem simples, tá? É bem claro isso. Não tem outra configuração, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Olha só, eu tenho que ver como Deus vê. Isso é fato. Amém? Agora eu vou partir, antes da gente terminar, já estamos com alguns minutinhos, mas antes da gente terminar eu queria compartilhar com vocês mais uma coisinha aqui. Sobre a adoção. Porque até aqui nós falamos dos filhos que são gerados no prole, né, na madre, então até aqui tá tranquilinho, né? Mas e a adoção? Como é que ela funciona, né? Então, a primeira ideia é que a adoção é uma coisa muito antiga, viu? O primeiro relato da adoção, ela vem do Código de Hammurabi, 1728 a.C. Então, eles já falavam da adoção. Para os romanos, a adoção era uma coisa muito importante, tinha uma característica muito importante. Agora, uma coisa é fato, a adoção é algo excepcional, não é o contexto natural das coisas. Tá? O contexto natural é eu ter filho gerado, eu ter intimidade com a minha esposa e ela engravidar e nós temos filho. Essa é a concepção natural. A forma excepcional é a adoção. E uma coisa é bem clara, e fica bem claro isso quando eu vejo a palavra de Deus. Olha só, Deus fez Adão e Eva como filhos. Simples assim fez. Tanto é que papai vinha no final de cada dia conversar com os fiotes, né? Ele vinha e falava, Dãozinho, o que você fez hoje, Dãozinho? E aí Dãozinho contava pro pai, pai, eu descobri tanta coisa nesse jardim. E aí Deus chamava, Eva, fiota, o que você fez? E aí vinha a Eva correndo, ai pai, descobri tanta coisa legal nesse jardim. Enfim, era um relacionamento muito legal de pai com os fiotes. Mas algo aconteceu nesse relacionamento, né? Os filhos ali se comportaram muito mal, mas muito mal. De tal forma que o pai os colocou para fora de casa. O pai virou e falou, olha, o que vocês fizeram é muito ruim, muito ruim. Eu vou te dar a tua parte, tá? Então eu tô te dando a roupa, eu tô te dando a força pro trabalho, mas aqui em casa, no jardim, não fica mais não. E colocou os dois para fora. Então aí nós perdemos o paizão querido. Não por morte, mas porque fomos desobedientes. E esse pecado inegavelmente nos atingiu. Então só para que vocês saibam, eu não vou ler, mas olha só, você pode depois pegar ali Romanos 5,12, que fala que o pecado de um a todos alcançou. Então o pecado de Adão nos alcançou. Simples assim, tá bom? Mas olha como este pai ama os filhos que tem. Porque depois você pode pegar lá em Colossenses, do capítulo 1, do 13 ao 23, fala que nós tivemos então a recolocação no colo do Pai. Nós fomos recolocados no colo do Pai através de Jesus Cristo. Então, a adoção, agora nós somos adotados por Deus. Então, isso é fantástico, isso é sobrenatural. Olha só, o pastor Josué Gonçalves, acho que vocês conhecem, né? Um homem extraordinário também, fala muito sobre família. Olha o conceito que ele traz sobre adoção. Olha que interessante. Ele fala assim, a adoção, gerar um filho do útero é maravilhoso. Mas quando uma mulher adota um filho que não saiu da sua madre, isto é repetir o amor de Deus. Isso é fantástico. E se você parar para pensar, é mesmo, né? Vou falar da minha criação. Eu sempre tive a ideia de que a adoção era algo estranho, porque eu ia adotar uma pessoa que já vinha com as características dos pais de verdade. Então eu poderia estar adotando um bandido, alguma pessoa ruim e por aí vai.
E aí, quando eu cresci e conheci a Jesus Cristo, eu entendi que a adoção, na verdade, é amar de forma sobrenatural. Porque isso é adotar. E eu mudei o meu conceito. Tá? Mudei muito. Aliás, penso ainda em adotar um dia. Ó o zóio. Vamos terminar a aula assim. Melhor é a cara da Alessandra. Quer falar, Oi. Sérgio? Pode falar. Quer adotar também, Sérgio? Ó, Ah, A velho. gente já pensou, a gente tava pensando em adotar um, aí o Vitor veio depois de uma laqueadura. Olha como é incrível. Muitas pessoas queriam que a gente processasse a médica. Eu falei, não, não foi ela que decidiu. Foi Sim. Deus que decidiu a gente decidir. Bênção. Bênção mesmo. Então, a gente ainda pensou. Hoje a gente tá pensando no financeiro, porque são 3, mas a gente pensa em adotar uma criança. Um dia a gente pensa em adotar uma criança. Dá tempo aí, viu, Alessandra? Ô, Alessandra, uma menininha com olhinho de gato de botas pro Vagninho. Ah, meu pai. Tem que adotar homem, filha. Mulher, acho que eu não sei. Não, se tiver mais um homem nessa casa, eu piro, gente. Pra ficar com aquele olhinho, ficar lá te pedindo, te cutucando. É. Vai! Só a cara que a Elo faz. Então, olha só. E é muito legal isso, viu? É repetir o amor de Deus, né? Agora, olha só. 10 razões onde o próprio pastor José Gonçalves fala que seria produtivo